Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o pré-natal de baixo risco. Essa é a parte 2. Quem não viu ainda a parte 1, eu vou deixar aqui na tela o link para vocês clicarem e assistirem a parte 1 e depois vir para esse vídeo então, que é a continuação, tá? Eu queria relembrar vocês de que esse é um caderno muito extenso, ele tem quase 350 páginas, então tem muito conteúdo importante nele, mas eu tô tentando filtrar ao máximo que eu posso, né, para trazer vídeos que não sejam extremamente extensos para vocês, justamente porque eu respondo as questões e vejo o que as bancas estão cobrando. Então eu filtro justamente o que as bancas estão mais pedindo, costumam pedir nas questões, né? Por isso que eu sempre reforço que é muito importante vocês lerem o caderno, quem tá estudando para concurso, porque, claro, o nosso foco aqui é concurso, então eu não vou colocar exatamente tudo que tá no caderno, mas eu tento resumir da melhor forma que vai ser útil para os estudos de vocês. Não deixando de ser importante, claro, vocês lerem também o caderno, tá? Mas então, eu só queria dar esse recado para vocês. Não vamos demorar muito, vamos pro nosso conteúdo, tá? Então, pessoal, vamos iniciar pela questão das consultas, tá? Eu comentei no outro vídeo com vocês também a questão da frequência que tinha que ser as consultas, mas eu trouxe a informação na tela para vocês para reforçar essa questão que é bem cobrada em provas também de concurso. Então vocês já podem, se quem não anotou que isso é bem importante, vocês destaquem aí no resumo de vocês, porque realmente eles cobram bastante qual que é a frequência das consultas. A gente tem que ter informação de que até a 28ª são mensal, da 28ª até a 36ª elas são quinzenais, e a partir da 36ª até a 41ª a gente tem então a frequência semanal, tá? O mínimo de consultas que o livro nos traz é de 6 consultas. Essas consultas, elas podem ser intercaladas, então, entre o médico e o enfermeiro. Isso quer dizer o quê? O enfermeiro pode fazer, sim, a consulta dele sozinho, né? Não precisa ter a companhia, digamos assim, a presença ali do médico também para avaliar. Mas, na próxima consulta, aí a gente vai precisar, sim, que o médico olhe esse paciente, tá? Então, pode ser intercalado, mas não somente com um profissional. Deve ser iniciado, então, mais precocemente. A gente tem o ideal, então, até no máximo ali o primeiro trimestre, a 12ª semana, isso é preconizado como o ideal, tá? E também lembrando que o enfermeiro tem a função de preencher o cartão gestante e o cartão pré-natal em toda a consulta, tá? Manter esses cartõezinhos aí atualizados. Então, pessoal, na primeira consulta dessa gestante, a gente vai ter que fazer uma anamnese bem completa, tá? Questionar bastante a respeito de história prévia, histórico familiar, qual que foi a data da última menstruação, se ela estava fazendo uso de anticoncepcionais orais, enfim, se tem alguma presença de DST ali, gemelaridade anterior e também a questão das vacinas, quais vacinas que ela já tem e quais que ela ainda não tem, ou que tem que completar aí algum calendário, tá? Então, eu coloquei em destaque para vocês a questão dos fatores de risco, justamente porque a gente tem que sempre destacar no cartão da gestante quais que são os fatores de risco dela, se ela tem, né, claro. Por quê? Porque cada profissional que pegar e atender aquela gestante, ele vai estar ciente desses fatores de risco, e isso é muito importante, então isso cria uma comunicação clara. Por isso que é tão importante, se a gestante tem o fator de risco X e Y, a gente deixa em destaque, né, no cartão gestante ali já na frente, justamente para que todo profissional que atender ela saiba desses fatores, esteja ciente desses fatores, tá? E a questão do risco gestacional e perinatal, a gente tem que sempre reavaliar em toda a consulta. Então, pode ser que a gestante inicie o pré-natal sem nenhum risco, mas depois, lá no terceiro trimestre, ela desenvolva algum fator de risco. Então, tem que sempre se reavaliar esse risco, porque não necessariamente ele vai se manter o mesmo até o final. Então, toda a consulta a gente reavalia se surgiu algum risco novo, ou enfim, para manter, pra gente se manter a parte, né, controlando essa situação toda, tá? Então, sobre o exame físico. No exame físico dessa paciente, em todas as consultas, a gente vai ter que ver a questão do peso, se ela tá mantendo peso, tá ganhando muito peso, a altura. Então a gente tem, na verdade, a gente não vai verificar a altura da paciente em toda a consulta, mas através do peso e tendo a ideia da altura dela, a gente consegue verificar o IMC para ver se o IMC tá se alterando ou não. Verificar a pressão arterial em toda a consulta, fazer a palpação abdominal, ausculta de PCFs e também a medida da altura uterina, tá? E especialmente na primeira consulta, além de todos esses dados que a gente tem que coletar, a gente ainda vai dar uma atenção maior à questão das mucosas, ver se está hidratada, se a gestante está tudo ok, questão da tireoide, como é que tá, mamas, pulmões, sistema cardíaco, extremidades também, né? Se ela tem um bom retorno venoso, por exemplo, isso pode ser um indicador de alguns outros fatores de risco, se não tem, né? No caso, um bom retorno venoso, por exemplo. E ainda também o exame ginecológico, ver se tá tudo ok. Então, na primeira consulta, a gente faz tudo que a gente faz nas outras consultas, só que ainda acrescenta algumas avaliações especiais. E nas demais, a gente tem que manter, pelo menos obrigatoriamente, esses dados aí, a gente tem que manter eles atualizados, tá? Então, eles vão ser comuns a todas as consultas. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos. Sim, tem cálculos no livro. A gente vai ver, então, a questão de calcular quantas semanas de gestação essa gestante está apresentando,
quanto que vai ser provavelmente a data de parto dela. Então, eu vi que muitas bancas cobram esses cálculos, por exemplo, elas dão a data da última menstruação e pedem pra te calcular ali quando que vai ser a data provável de parto, tá? Então, a gente tem que saber fazer esses cálculos porque pode ser uma questão a mais ali ganha na hora de fazer a nossa prova, tá? Eu tentei mostrar aqui pra vocês de uma forma que fique mais simples pra vocês entenderem, e aí vocês podem tentar fazer em casa também, às vezes no papel e na caneta, que fica um pouco mais fácil, né, da gente fixar o assunto, mas enfim, vamos lá. Quando a data da última menstruação é conhecida, que na verdade foi que eu vi que mais cobram nas bancas, quando ela realmente é conhecida, então eles te dão uma data, né? E aí pedem a partir dessa data pra ti somar o que eles querem. Então, no caso, a gente usa o calendário, o método calendário que chama, onde a gente vai somar os dias entre a data da última menstruação e a data da consulta e vai dividir por 7. Tá? Então é bem básico, então tu soma os dias que tem entre a data da última menstruação e a data da consulta e divide esses dias por 7. Esse resultado a gente vai ter em semanas, então, tá? Então isso vai nos mostrar quantas semanas de gestação a gestante tá no momento ali da consulta, supondo, né, que ela chega ali pra nós. E pra saber a data provável de parto, que é a DPP que a gente fala, a gente vai fazer o seguinte cálculo. É um pouquinho mais complexo, mas eu acredito que vocês vão conseguir, treinando, responder essas questões nas provas bem tranquilamente, tá? Soma-se, então, 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrai-se 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A data da última menstruação da paciente era dia 13/9 de 2004. Então, a gente soma o quê? 7 dias ao primeiro dia da última menstruação. Então, soma 13 mais 7, né? A gente acrescentou 7 ao dia da última menstruação. 13 mais 7 dá 20. Então, se a gente tinha a data 13/9, a gente vai ter a data 20/9. 20/9 menos 3 meses. Então, vai dar mês 6. Então, a gente vai ter como 20/6 de 2005 a data provável de parto. Eu não sei se ficou muito claro pra vocês, inclusive se vocês quiserem que eu reforce algum outro vídeo com esse assunto, eu posso trazer um vídeo específico, mas aqui não tem muito mistério, né, pessoal? É basicamente aí digamos assim, uma regrinha que a gente tem e só fazendo exercícios a gente consegue fixar mais. Então, eu queria explicar de uma forma que ficasse mais fácil pra vocês e espero que isso tenha acontecido e ajudado vocês, tá? Qualquer coisa vocês também podem me pedir aí nos comentários que a gente pode se ajudar. Então, sobre o controle da pressão arterial, aqui a gente vai entrar num assunto que tem bastante detalhe, então que a gente precisa ter bastante atenção também, porque é bastante informação, mas é importante a gente saber porque é muito cobrado também na hora da prova, até porque é muito importante que a gente saiba esse conteúdo para poder atender uma gestante lá de forma, né, com qualidade. Então, a hipertensão na gestação, ela é dada quando a gente tem 3 ocasiões, né, em que a gestante vai apresentar uma pressão arterial maior que 140/90 milímetros de mercúrio. Então, quando a gente tem 3 ocasiões diferentes em que essa paciente tem esse valor de PA, a gente vai considerar como RAS na gestação, tá? Essa verificação de pressão arterial, ela ocorre em toda a consulta, justamente para a gente ter um controle e para ficar atento caso essa pressão esteja se alterando. O que a gente tem como informação, então, de que ela pode ser transitória, quando ela se normaliza após o parto, então depois que a gestante ganha o bebê, enfim, vai pra casa, essa pressão arterial dela se normaliza e volta a ser o que era antes, ou então ela se torna crônica quando ela persiste mesmo após o parto, tá? Então se tem esse risco de desenvolver uma hipertensão na gestação e depois ela acabar ficando crônica se ela não se resolve por si só após o parto. Eu trouxe uma informação que eles trazem pra nós no livro, que eu achei bem informação, parece que de pergunta de prova, sabe? Quem responde bastante questões vai me entender. Algumas palavrinhas, às vezes chaves, ou umas palavrinhas meio chatas a gente decorar, eles costumam pedir, às vezes, numa questão ali bem disfarçado. Então, na questão da gestante, a gente vai verificar a PA diastólica na fase 5 de Corotroff, tá? Então vai que tem uma pergunta assim lá na prova, vocês já estão sabendo, tá? Eu achei importante trazer essa informação, porque tem normalmente alguns pega-ratão, algumas coisas ali, detalhezinhos assim que eles cobram, e acaba que a gente lendo ali, a gente acaba não se apegando em muita coisa, mas me pareceu, eu senti um cheiro de questão de prova quando eu vi essa informação, tá? Então, por via das dúvidas, eu trouxe aqui pra vocês aonde que a gente verifica, então, a PA diastólica da gestante. Então, é na fase 5 de Corotroff, tá? E a classificação da hipertensão na gestação. Então, a gente tem várias classificações para algumas situações específicas, e agora a gente vai dar uma olhadinha nelas, então. A gente chama de pré-eclâmpsia, classifica como pré-eclâmpsia quando a gente tem uma hipertensão arterial e mais uma proteinúria. Então, a proteinúria é quando a gente tem uma concentração ali maior que 300 mg em 24 horas, tá? Então, isso tudo após a 20ª semana de gestação. Na eclâmpsia, a gente já vai ter, então, eclâmpsia quando a gente tem os mesmos sintomas da pré-eclâmpsia, só que daí a gente vai ter junto disso
as convulsões, tá? Então, quando as convulsões elas não têm outra causa e elas estão associadas à hipertensão e à proteinúria, a gente já tem a eclâmpsia, que é uma situação bem grave, né, que a gestante pode apresentar. A pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica é quando a gente tem uma elevação aguda da pressão arterial, mais uma proteinúria, mais uma trombocitopenia ou alguma anormalidade da função hepática, tá? Isso então já é uma pré-eclâmpsia sobre a hipertensão crônica, tá? Lembrando ali, a gente tem uma informação bem importante de que mulheres com ganho de peso maior que 500 gramas por semana, mesmo que elas não sofram de nenhum aumento de pressão arterial, elas precisam ter o seu retorno antecipado, justamente por terem um risco maior de desenvolver eclâmpsia, tá? Então a gente precisa retornar, né, fazer esse retorno mais antecipado dessa paciente que está apresentando esse ganho de peso aí significativo. E eu queria deixar aqui também relembrar com vocês, pessoal, que a gente vai ter uma gestante que já chega com uma hipertensão, então uma hipertensão crônica, quando a gestante já apresentou essa hipertensão antes das 20 semanas de gravidez. Então, antes das 20 semanas de gravidez, a gente considera uma hipertensão arterial sistêmica crônica, tá? Ou até mesmo, lembra que eu comentei com vocês que a hipertensão, mesmo quando desenvolvida na gestação, ela poderia vir a se tornar crônica quando não se resolvia por si só após o parto, né? Então, quando a puérpera, mesmo depois de 12 semanas do parto, ela ainda sofre com a hipertensão, aí a gente chama de hipertensão arterial crônica, tá? E lembrando, então, a gestacional vai ser só após a 20ª semana, então a gente não vai ter proteinúria ali, né? Mas ela pode ser, inclusive, transitória, mas ela vai ser após a 20ª semana, então aí ela vai ser gestacional. Só duas informações pra gente reforçar mesmo. Agora, falando sobre edemas, pessoal, eu vi algumas questões cobrando a questão do sinal positivo, então relacionando com a situação que eles apresentavam, né, da gestante. Então, por isso eu trouxe essa informação ali do positivo para vocês. Então, quando a gente não tem nenhum edema, essa gestante não tem nenhum edema presente, a gente segue uma rotina normal de calendário, o padrão, tá? Então, não tem nada demais. Já quando a paciente está apresentando algum edema de tornozelo, né, tá mais edemaciada ali na região do tornozelo, mas ela não tem hipertensão associada, nem algum aumento de peso, a gente verifica se não tem alguma coisa a ver com postura, ou talvez com calçado muito apertado, que a gente sabe que a circulação já fica ali um pouco mais difícil, e nesses casos a gente classifica com um mais, tá? Tipo, um positivo somente, tá? E quando a gente tem um edema de membros inferiores associado, então, a uma hipertensão arterial ou algum aumento de peso, a gente vai recomendar e orientar essa gestante que ela faça muito repouso em decúbito lateral esquerdo, tá? E também vai verificar alguns sinais de pré-eclâmpsia grave nessa gestante, se eles existem, né, ou não, e também interrogar bastante essa gestante sobre movimentos fetais, que frequência que ela sente esses movimentos, se ela sente, né, enfim. E aí a gente classifica com 2 positivos, tá? O edema generalizado, ele já tem uma situação, aí a gente vai ter, né, uma situação mais agravada, onde o médico vai ter que avaliar essa gestante e encaminhar logo ela em seguida para o atendimento de alto risco. Então, essa gestante vai passar automaticamente a ser de risco, porque o edema generalizado, ele é uma característica já da pré-eclâmpsia, e então a gente tem que ficar de olho, né, nessa paciente. Então, ela vai ser acompanhada a partir daí pela referência de alto risco, né? Nesse caso, a gente vai ter 3 positivos, tá? Porque é uma coisa mais grave. Então, vocês têm que sempre relacionar, por exemplo, assim, o edema generalizado, ele já é uma questão mais grave mesmo. Então, a gente tem 3 positivos, que é o máximo. O edema de membros inferiores né, a gente tem que atentar, mas a gente ainda tem como interrogar, ver se tá tendo algum sinal associado, tá? Com a hipertensão, né? E a gente tem 2 positivos. E no edema só de tornozelo, sem uma hipertensão, sem um aumento de peso, a gente só tem um positivo, porque a gente tem que ficar alerta, mas não tem, né, que necessariamente ficar ali preocupada com a situação, porque pode ser só uma questão de postura, de calçado, e a gente conversa então com a paciente para verificar isso. Indo para o final ali, a questão do edema unilateral com dor. Então, a paciente tem dor só em um membro inferior e tem sinais logísticos. Então, tá edemaciado, tá rugoso, né? Tá quente, tá calor naquele local. Então, a gente vai começar a suspeitar, então, de uma tromboflebite ou de uma trombose venosa profunda. Isso já são situações graves. Então, a gente tem que avaliar, né? O médico vai avaliar essa paciente e vai encaminhar também para o alto risco. Então, são essas situações que a gente tem relacionadas ao edema. E é importante também vocês saberem, porque eu vi questões de prova cobrando justamente isso, tá? Agora, para finalizar a nossa parte 2 desse assunto, vamos falar sobre os suplementos alimentares que são indicados, então, para as gestantes de baixo risco, tá? Falando sobre o cálcio, os cadernos nos traz ali que teve um estudo desenvolvido há pouco tempo que
mostrou que as gestantes que tinham risco de desenvolver a hipertensão arterial na gestação, elas tinham algum benefício suplementando cálcio. Mas a dose, ele não nos traz uma dose exata, ele fala que ficaria no caso, digamos assim, a critério médico. Na mesma situação, o zinco. O zinco também, a gente tem estudos que mostram que ele pode ser, né, pode ter alguns efeitos benéficos sobre a prevenção do trabalho de parto prematuro e também vai precisar de uma avaliação médica para direcionar melhor essa questão da suplementação. O ferro e o folato, a gente suplementa então padrão com 40 mg por dia, né, quando dá uma situação especial. E o folato periconcepcional, na verdade é o que a gente chama de periconcepcional, é justamente porque se inicia com a suplementação de folato antes, quando a gestação, por exemplo, é uma gestação planejada. Então, 2 meses antes da concepção, já se inicia essa suplementação de folato para evitar aqueles defeitos abertos de tubo neural, tá? E nos 2 primeiros meses de gestação também se mantém a suplementação com o folato. Inclusive o caderno nos traz ali que mulheres com histórico de fetos ou neonatos que apresentaram defeito de tubo neural, elas têm que usar continuamente o folato se elas querem engravidar um dia. Então, quando a mulher pretende engravidar em algum momento da vida dela, ela tem que suplementar esse folato quando ela tem um histórico, então, de algum feto ou neonato que nasceu com algum problema de fechamento de tubo neural, tá? A questão das proteínas, na verdade, é uma questão mais de alimentação, né? Então, ela vai favorecer ali a questão do crescimento fetal, reduzir os riscos de morte fetal e neonatal. Então, é muito importante que ela mantenha o acompanhamento para ver se essas doses de proteína que ela está comendo por dia realmente é o suficiente. E por fim, a vitamina A, ela tem então a função de auxiliar no combate, né, nas diarreias, do sarampo, de algumas infecções. E a falta de vitamina A, ela pode até mesmo resultar em cegueira. O livro nos traz ali que na região do Nordeste e nos municípios do estado de Minas Gerais, toda puérpera no pós-parto imediato, ela recebe uma superdose de 200 mil UIs de vitamina A, uma cápsula via oral de 200 mil UI. Nos demais locais, essa suplementação ela não deve ocorrer, justamente porque ela tem a questão da teratogenicidade. Então a vitamina A tem que ser muito cuidadosa, o médico tem que ser muito cuidadoso na hora de suplementar a vitamina A, justamente porque ela é uma medicação teratogênica, então ela pode causar malformações fetais. Então só é recomendado justamente nessas regiões lá dos estados da região Nordeste e em alguns municípios do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque nessa região já se tem, né, um histórico de deficiência de vitamina A. Então se suplementa justamente para evitar a cegueira, porque eles têm tão pouco vitamina A que o risco de cegueira é maior. Então se suplementa a vitamina A justamente por causa dessa questão. Mas nos outros locais, nos demais locais do país, a gente não tem essa indicação de suplementação, justamente por causa, né, do risco de teratogenicidade, tá? Então, mais é nessa região Nordeste mesmo, e lá de Minas Gerais, que se indica essa suplementação. Mas sempre com muito cuidado, justamente como eu falei para vocês, a vitamina A, ela é uma medicação que ela é teratogênica, tá? Bom, pessoal, o que a gente tinha para conversar hoje sobre a parte 2 era isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E aí, resolvendo questões depois de ver os vídeos também, pode ser não, tenho certeza de que vai ajudar vocês a fixarem mais ainda o assunto. Inclusive, é muito importante que vocês resolvam questões para fixar o assunto, ver onde vocês estão errando e ali retornar o estudo, né? Revisar ali onde que tá errando para conseguir consertar isso aí. E eu espero que tenha ajudado vocês, então. Não esqueçam de se inscrever no canal, me sigam lá no Instagram, em Ficongé, deixem o seu like, o seu comentário. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga algum assunto específico, de algum caderno específico, vocês podem colocar aí nos comentários, que com certeza eu vou trazer pra vocês o mais breve possível, pra gente estar conversando, então. E é isso, pessoal. Bons estudos pra vocês. Até a próxima!